gravação de louvor e gratidão. Nosso louvor ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo, pela revelação da Sua palavra, cujo plano divino nela contido, um dia alcançou as nossas vidas. Nossa gratidão por estarmos envolvidos no ministério desta palavra. Nossa gratidão pelo lar e família que Ele nos concedeu. Nossa gratidão pelos amigos que Ele nos tem acrescentado e que navegam conosco nesta mesma rota. A Ele, pois, seja dada toda a glória e honra e louvor e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Deuteronômio 28, versículo 1, vamos ler as Escrituras. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém. Amém. E assim, Senhor, depois de termos lido uma porção da tua palavra, te pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a compreender a mesma, Senhor, e que possamos a cada dia viver mais perto de ti. Que a tua presença brilhe sobre nós, assim como o sol ilumina a terra e faz com que as plantas cresçam, e com que haja saúde e vigor sobre toda a tua criação. Que o Senhor, como sol da justiça, traga sempre para nós salvação sobre as tuas asas. E que a tua divina presença seja cada dia algo mais real em nossas vidas, à medida que avancemos até o local, o lugar, a atmosfera estabelecida pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Minha casinha está muito longe, minha casinha está muito além. Minha casinha está situada numa avenida na Nova Jerusalém, pois eu estou peregrinando por aqui. É provisória aqui a minha morada, pois desta casa um dia vou me mudar para uma outra que já está preparada. Minha casinha está muito longe, minha casinha está muito além. Minha casinha está situada numa avenida na Nova Jerusalém.
que não quer mudar daqui, deste lugar que só existe aflição. Pois neste mundo aqui eu não tenho nada, minha morada está na bela Sião. Minha casinha está muito longe, minha casinha está muito além. Minha casinha está situada numa avenida na Nova Jerusalém. Nesta casa onde estou habitando, feita de pó e em pó vai se tornar. Mas quando esta casa aqui se desfizer, tem uma eterna que Jesus foi preparar. Minha casinha está muito longe, minha casinha está muito além. Minha casinha está situada numa avenida na Nova Jerusalém. Minha casinha está muito longe, minha casinha está muito além. Minha casinha está situada numa avenida na Nova Jerusalém. Nós estamos pregando já há algum tempo, irmãos, a respeito de atitudes. A atitude de Cristo, a atitude cristã. E para não perder a sequência dessa série, eu quero continuar um pouquinho aqui com vocês. Um desses cultos eu preguei aqui há uns 15 dias atrás ou mais, e aquilo não ficou gravado. Ficou gravado apenas 4 minutos, por algum motivo. Então, no outro dia, como nenhum de vocês estavam lá, a não ser a Furiane e a Damares, eu repeti tudo para a igreja de Francisco Morato, para que ficasse registrado. Porque alguns temas, alguns assuntos, eu prefiro não falar sobre eles do que falar e não ficar gravado, para ajudar outras pessoas, outros irmãos, lá fora. A respeito de atitudes, nós temos entendido que a atitude é as coisas que você, de uma forma mais bem simples, é as coisas que você faz, porém, isso expressa o que está dentro de você. E no culto de ontem, nós falamos por que eu preciso tomar a atitude mental correta. O irmão Brandon disse que a atitude mental correta para com a promessa de Deus faz essa promessa se cumprir na sua vida. Então, nós separamos alguns temas, alguns tópicos, que é o que é ter uma atitude mental, como ter uma atitude mental correta e por que devo ter uma atitude mental correta. No curso de ontem aprendemos que suas atitudes não afetam só você, afetam as pessoas que interagem contigo. Aprendemos também que você, a atmosfera que você cria, não é pelas atitudes que você faz, mas porque a tua alma já está naquela atmosfera. Então, o Brandon nos chamou de criadores de atmosfera. Você cria ao seu redor uma atmosfera boa ou ruim. E isto depende em que atmosfera já está a tua alma. Vê? Porque a atitude é a inclinação do corpo em conjunto com uma ação. E isso só vem depois do teu corpo ser dirigido por tua mente. Por tua mente. E assim sucessivamente.
Então, nós temos examinado desde os anos 50 até os anos 64, 65, quando o João Brando falou sobre atitude. E sempre ele disse assim, a atitude mental correta que você tem para com a promessa, fará essa promessa se cumprir. E aprendemos que a atitude que você tem para com os seus irmãos é a mesma atitude que você tem para com Deus. A atitude que você tem para com a palavra de Deus é a mesma atitude que você tem para com Deus. Então temos que ter muito cuidado com as atitudes nossas, com aquilo que vamos pensar e fazer. Eu separei esse versículo aqui onde nós temos lido, porque no nosso estudo sobre atitude nós chegamos até bênção e maldição. Dependendo da sua atitude, você será abençoado ou você será amaldiçoado. E eu gostaria de estudar isso com vocês, porque em Deuteronômio 28 fala das bênçãos e fala das maldições que nós podemos esperar receber. Depende de nossa atitude para com Deus. Depende da atitude para com Deus e sua palavra. Nós seremos abençoados ou amaldiçoados. Se recebemos aquilo que Deus nos manda, o que Deus fala, e respeitamos a Deus e sua palavra, somos abençoados. Se rejeitamos e não agimos com respeito para essas coisas, então somos amaldiçoados. Não existe meio termo. E a Bíblia diz, não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Vê? Quer dizer, não é do alvo. Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, com essa base, não vou repetir tudo que já aprendemos sobre atitude, porque eu prometi no culto de ontem que apenas prosseguiria, só que eles não sabiam que seria aqui. Onde nós lemos, diz assim, eu vou repetir de novo, vamos ler um pouco isso aqui. É Deuteronômio 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, quem tem ouvido ouça, não é? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Observe que nesse versículo aqui diz o que segue, o que nos segue quando ouvimos. E diz que aquilo vai estar sobre nós e vai nos alcançar. É como se você apenas prosseguisse e aquilo fosse te acompanhando. E aquilo te acompanhando. Onde está isso? Veja no versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Vê? E te alcançarão. Possa ser que você esteja procurando de todas as formas fazer a vontade de Deus, no entanto, parece que não está sendo abençoado. Não se esqueça que isso está te acompanhando e uma hora isso te alcança. Esta bênção te alcança. O momento a vitória chega. A mesma coisa, as outras pessoas que rejeitam e não cumprem, não respeitam, parece que está tudo bem. Parece que a coisa está tudo bem. No entanto, as pessoas se esquecem que um dia a maldição alcança bem no calcanhar. Aí aquela coisa, escorreu, despega, se calca, come. Não tem escapativa, como dizem. Não tem escapatória. Vê? Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí começa agora as bênçãos. E você vai ver que todas as bênçãos que acompanham os obedientes, ou os respeitosos, essas bênçãos acompanharam essas pessoas porque eles tiveram atitudes. Eles tiveram atitudes. Veja que eles ouviram. E daí por diante começaram a trabalhar aquilo que ouviram. Porque isso desce a sua alma e aquilo modifica lá dentro. E aquilo começa então a mudar o desejo das pessoas, mudar seus pensamentos. A pessoa começa a receber um novo coração, um novo espírito. Um novo coração são uma nova forma de pensar. Um novo desejo é o desejo de fazer a coisa correta, um novo espírito. É o desejo de fazer a coisa correta porque tem uma nova forma de pensar. Então, claro que as atitudes dessas pessoas vai mudar dali por diante. O que fazia não faz mais. O que gostava vai procurar deixar de lado. As tentações que sempre levava aquilo, a pessoa vai procurar enfrentar aquilo. As atitudes serão diferentes. Vê? Por isso as bênçãos começam a acompanhar. E o versículo 4 continua. Aliás, versículo 3.
Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadura. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao sair. Agora, diga-me uma coisa. Essa pessoa, você já viu, você já considerou pessoas a tal ponto de dizer assim, olha, aquilo é um homem, ou aquilo é uma mulher que sabe entrar e sair, não é? É uma pessoa que sabe entrar e sair. Quer dizer, o comportamento dessa pessoa é fino, tanto na entrada quanto na saída. Não é aquela pessoa que suja a entrada e suja a saída. Vê? É uma pessoa respeitosa. Então entenda que é alguém que tem boas atitudes. Se comporta, não importa onde vai. Numa festividade, numa adição, num enterro, não importa. Não é? Aonde for, no trabalho, junto com amigos, é pessoa que sabe entrar e sabe sair. Isso significa que a sua atitude é impecável. Agora, por que ela age desse jeito? Porque é assim que está o seu interior. É assim que está a sua alma. É assim que está a sua mente. E o seu corpo apenas está inclinado a isto. Seu corpo só está disposto. Essas palavras, inclinação, disposição, capacidade de realizar, nós aprendemos no culto de ontem. Futuramente, quando vocês acompanharem essa série em casa, desde o número 1, e forem ouvir novamente, vocês aprenderão muito com isso. Algumas coisas que vocês não captaram quando ouviram de primeira mão. Eu estou no versículo 6. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Quer dizer, você não precisa ferir essas pessoas, você não precisa ferir seus adversários. Porque ele disse assim, olha, a mim pertence a vingança, não é? Ele só disse para você amar todas as pessoas. Orar pelo que vos se maltrata e vos persegue. Orar, amar seus inimigos. E não aborrecer eles, mas amá-los de todas as formas. Isso significa que em todos os setores da sua vida você sempre terá boas atitudes para com as pessoas. O resto é Deus que te encarrega. Ele disse, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não é para nós tomarmos vingança. Não é para nós fazermos a separação ou ter acepção de pessoas. É o trabalho de Deus mesmo realizar. Vê? Não tente fazer isso. Ferirei diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos surgirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Esse versículo 8 aqui, nós poderíamos ligar com várias outras escrituras. E eu não posso deixar de passar esta oportunidade sem falar isso, porque creio que algumas pessoas poderão serem ajudadas por isto aqui. Esta parte está falando sobre bênçãos do campo, celeiro, e sobre onde puseres as mãos, quer dizer, o fruto do teu trabalho, já que no livro de Gênesis diz que trabalhais, não é? Com as tuas próprias mãos, e o fruto do teu suor, todas aquelas coisas, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, quando você pega isso e diz, bem, eu serei abençoado com isso? Sim. Por quê? Porque no versículo 1 diz, aquele que ouvir a minha voz, minha palavra, meus mandamentos, e guardar e respeitar, então estas bênçãos alcançarão. Agora, em todos os lugares que nós vamos, os grupos que a gente interage, com ministros que a gente conversa, sempre existe uma reclamação, ou a mesma reclamação dessas mesmas pessoas. É a respeito daqueles irmãos que parecem não acreditam nessa parte das Escrituras. E quando ligamos isto com o livro de Malaquias, o mesmo profeta que falou a respeito da vida de um profeta para restaurar todas as coisas, foi o mesmo que falou da forma que devemos trabalhar, como devemos realizar, em benefício da causa ou da obra de Deus. E ali é dito que as portas do céu, a janela do céu seria aberta, que derramaria chuva, que derramaria bênção, não é isso? Que derramaria bênção sobre as nossas vidas, se entregássemos a 10ª parte que Deus exige para que o seu trabalho aqui na terra, a sua obra, tenha continuidade. Bem, eu disse que queria aproveitar esta charge aqui para falar sobre isso, porque muitas pessoas estavam perdendo de serem abençoadas por causa disso. E eu não falo apenas de bênçãos materiais, mas principalmente de bênção espiritual. Bênçãos espirituais. Porque se eu apenas cumprir a minha obrigação,
sendo dizimista apenas para ser abençoado materialmente, mesmo que a vida me prometa isto, eu estou sendo apenas um negociador tentando alcançar uma troca com Deus. Eu vou fazer isso porque Ele prometeu me abençoar. As pessoas não percebem que é mandamento, e mandamento se obedece sem questionar. Amém. Deus sabe por quê, Ele sabe por quê. Ele exigiu isto. Então eu aproveito para dizer para vocês, que são um grupo de irmãos que não tem nenhum problema com isto, né? Eu digo isto com alegria no meu coração, porque eu sei que não estou em dívida com vocês nesse aspecto, porque algumas pessoas poderão serem cobradas depois, não por mim, eu não tenho que cobrar nada de ninguém, de quem quer que seja, e elas não poderão me culpar porque eu não lhes ensinei, porque são coisas tão simples, está nas Escrituras, o irmão Bruno foi tão claro quanto a isso, né, quanto a essas coisas, mas mesmo assim existem pessoas que têm essa dificuldade por causa das suas dificuldades, não é? Que não temos que entrar em questão sobre isso. Porém, eu não sei no futuro se essas pessoas forem cobradas por Deus, o que elas dirão. Só espero que não diga que não foram ensinadas sobre isto. E se nós não falamos sobre isto sempre, nos cultos, como muitas igrejas fazem, é porque nosso pensamento, nossa intenção, nosso coração, nosso pensamento não está nisso. Não está nessa coisa. Mas se é mandamento de Deus, então eu não sei como você poderá ser abençoado, receber todas as bênçãos, se não está cumprindo essa parte. Agora, eu já ouvi perguntas sobre isto, e não lembro se em alguma mensagem isso foi perguntado para o irmão Branham. Mas eu lembro dessa pergunta, não sei quem fez ou a quem fez. Se uma pessoa que não é dizimista, você vai para o céu. Se ela se perde, ela pode perder a salvação se ela não for dizimista. E eu não lembro que pergunta foi dada, mas que resposta foi dada. Eu particularmente tenho uma resposta para isso. Eu não creio que no céu entrará pessoas que não tenham cumprido com todos os seus compromissos, com todas as suas obrigações. Ainda mais, se eu encontro na carta de Paulo explicando, e até no Apocalipse, que os ladrões não herdarão o reino de Deus, eu não sei uma pessoa que não paga seus dízimos o que é diante de Deus, se ele já disse na sua palavra no livro de Malaquias que roubará o homem a Deus. Você me pergunta, ele diz como se rouba. Então, eu posso ser mais claro do que isso? Se disser, não posso. Vê? Se Deus disse, é assim que me roubam. E se eu encontro no Novo Testamento dizendo que os ladrões não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Agora, se roubar um ao outro, você não entra no reino de Deus, imagine roubar até aquilo que Deus te deu e ele exige uma 10ª parte em troca. Vê? Eu não quero ser culpado por pessoas depois me apontar o dedo e dizer que não lhes ensinei isto. E não é só membros que não são dizimistas, muitos pastores também não são. Vê? E assim sucessivamente. Pois bem, isso foi apenas para vocês lembrarem dessa parte, e eu creio que isso poderá ajudar, quem sabe outros pastores de algum lugar, ou seus membros que passam por situações assim, e ouvirão isto. Então, a questão, para ficar bem claro, a questão não é o dinheiro, é a atitude da pessoa. A falta de atitude, de respeito para aquilo que Deus diz. Só isso. Vê? Então, eu não sei como explicar isso mais claro, que às vezes não é o que você fez, mas é a forma que você fez. Não é porque você não fez, mas o que te levou a não fazer. É a atitude que você toma, já que estamos tratando sobre atitude. E lembre-se que esta parte também, particularmente que estamos falando, isto é o corpo em ação, o corpo trabalhando em ação. Mas para que esse corpo faça isto já tem que estar na tua alma. Já tem que estar na tua alma fazer. Então talvez você faça e não perceba. Não é? Essa parte que você faz, você não percebe, mas é isso que acontece. Aquilo está na tua alma. E você sabe de alguma forma que aquilo necessário é preciso, é uma necessidade. Não apenas sua, não do ministro, não da igreja, mas do trabalho em todos os sentidos, porque depende disso para dar continuidade. E quando você nega essa parte, você está barrando o trabalho de prosseguir e de outras pessoas alcançar a mesma coisa que você alcançou. Então, eu acredito que Deus encara isso com muita seriedade, caso contrário, Ele não teria estabelecido isso em sua palavra. Amém? Continuando. Versículo 9. Mas deixe-me lembrar outra coisa para vocês. Geralmente, em todos os lugares,
porque eu estava pensando nisso, mas falei tanto e passei por alto. Isto é um termômetro de medir, inclusive, a fidelidade das pessoas. Geralmente, quando o membro ele não é dizimista, ele não crê naquele ministério. E para isso ele se nega a ajudar aquele ministério a prosseguir. É mais ou menos isto que acontece. Geralmente as pessoas que não são dizimistas, elas são problemáticas. Elas sempre têm um porquê. Elas nunca se integram. Elas sempre ficam atrás e sempre prontas para procurar defeitos e para apontar problemas ou serem causadores de problemas. Eu tenho viajado muito, vocês sabem disso. Eu comecei a evangelizar novo, com 13 a 14 anos. E tenho visto de tudo por aí afora. Então, não vos falo apenas de um acontecimento isolado. Vos falo de anos, mais de 20 anos de experiência com pessoas. Não é? Com pessoas. Tá, prosseguindo. Versículo 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Mas essas pessoas terão que ver atitudes em nós. Caso contrário, dirão, ih, tu é crente nada. Tu é crente nada. Olha o que está fazendo. Pensa que eu não vi? Olha lá fulano. Por quê? As atitudes que está vendo. E eu disse no culto de hoje, não adianta você querer se enganar a si próprio, dizer assim, bem, eu agi assim, mas eu creio da forma correta. Mas está agindo errado. Então, como pode você ter a forma correta estabelecida no seu coração, na sua alma, e agir de outra forma, e ter uma atitude contrária? É impossível. Vê? É impossível. Versículo 11. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. As pessoas pensam que isso aqui é o mandamento de assim, não tome nada emprestado. Aqui está dizendo que você será abençoado a tal ponto que não necessitará esmolar, pedir emprestado para alguém, mas que você, pelo contrário, você terá para emprestar quem te procurar. Vê? Por ter cumprido os mandamentos e por ter recebido bênçãos ou pelas bênçãos te acompanharam. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não em debaixo. Quando, não é só pedir a Deus para estar na situação, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Pois bem, você leu até aqui as bênçãos, não é? Bem, mas entenda uma coisa, que essas bênçãos de Deus, em todos os aspectos da vida, são para aquelas pessoas que simplesmente ouvem de uma forma solícita, com alegria em seus corações, e recebem e respeitam a palavra de Deus a ponto de procurar viver. O que acontece o contrário disto é castigo por causa da desobediência. E assim vem todo o versículo 15 a seguir, mostrando todas as maldições que vêm para aqueles que não obedecer o mandamento de Deus. Agora entenda uma coisa, que essas maldições, ou o castigo que vem pela desobediência, não acontece em seguida. No livro de Salmos está explicando isto. E eu lembro desse versículo, não posso dizer a vocês onde está, mas eu lembro dessas palavras, porque eu preguei muito com isso na rádio. Quando eu preguei a advertência e depois juízo, nos anos 87, por aí. E diz assim, visto como se não executa o juízo sobre a má obra, em seguida, por isso os corações dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal. Porque ele faz o errado, mas não recebe nenhum castigo. Continua com saúde, onde não vira com ele, não bate carro, parece que não acontece nada. Então os seus corações estão inteiramente dispostos a continuar pecando. Muitos, o
castigo da desobediência, ou a maldição, pode nunca acompanhá-lo nesta vida. Mas é certeza, no lago de fogo, tudo encontrado lá. Tudo ser encontrado ali. Porque a Bíblia também diz que tais pessoas são guardadas como tesouro para o dia da ira do Deus Todo-Poderoso. A sua ira tem que ser derramada em algum lugar. Então essas pessoas que desobedecem são guardadas como um tesouro. Quer dizer, é como aqueles garranchos que você separa que queimam mais fácil, né? Para tocar fogo mesmo, né? Então deixa aquela parte lá, que ali é para tocar fogo na fogueira. É assim, quando acendia a fogueira no Prestonino antigamente, colocava lenha verde, colocava todo tipo de lenha, mas ele sempre escolhia uma lenhazinha fininha, boazinha, sequinha, guardada. Que era eu não sei como ele chama. Uns gravetozinhos. Mas ele chamava de ninho, ou capucho, alguma coisa assim. O facho, é isso, irmão. Facho. O facho. Não é diferente do facho? Pois bem. Você tem que cuidar do facho para ele não se molhar e aquela coisa, ele é mais fino, né? Mais fino, põe por baixo ali. Colocava o baixo dos outros. Então são pessoas que são guardadas como facho. Misericórdia. Misericórdia. Pois bem. Agora veja rapidamente aqui, no versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Porque a pessoa está em correria, né? Muda daqui, vai para lá, e daqui uma coisa faz uma coisa hoje, amanhã faz outra, mas isto de alguma forma vai alcançar. Observe. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito teu cesto e a tua amassadura, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e a criação. Tudo que foi abençoado para um é amaldiçoado para outro. Não temos tempo de ler todas as maldições. Já basta para nós as bênçãos. Amém. As bênçãos. Pois bem, isso tudo é verdade. Está nas Escrituras. As coisas que você recebe como bênção virá a você e aquilo se tornará algo teu, essas bênçãos. E é por causa das tuas atitudes. A ponto do irmão Branda, quando ele pregou sobre cura, ele disse, a atitude que o doente tem para com a promessa, para com o dom divino, fará com que ele seja curado. Disse, não adianta você dizer eu creio e não ter uma atitude correta. Então ele fala sobre a atitude de aproximação. Pessoas se aproximaram de Jesus, mas não souberam se aproximar, e por isso não receberam bênção. Ou souberam se aproximaram com humildade, foram abençoados. Não é? Pois bem, se você ver os resultados vai depender da atitude que você mostra para com Deus e para com a sua palavra. Deixe-me ler algo para vocês, aqui. Lembre-se, sua atitude cria uma atmosfera, ou cria um ambiente. A atitude que você toma diante de uma briga caseira, diante de uma discussão dentro do lar, quando a esposa está nervosa, ou se os maridos bem entendessem melhor suas esposas, e soubessem que todos os meses ela passa por fases, onde se tornam irritadíssimas, onde até o cheiro da comida, onde até lavar uma louça, aquilo pode ser uma grande irritação. E a maioria dos homens não compreende isso. Né? Não compreende, pensa que é só casar, pensa que é só ter mulher. E assim sucessivamente. Se fosse ele que todos os meses tivesse cólica horrível, eles não sairiam. Eles não reclamariam da roupa mal passada, não reclamariam da casa que não foi varrida naquele dia, da comida que não ficou bem feita. Porque qualquer dor que eu sinto, eu não consigo nem sair da cama. Imagina, tem pessoas que se contorcem de dor. Isso todos os meses. Não é fácil. Não é fácil. Bem, mas deixemos isso de lado. Isso é para outro curso, né? Isso é para o curso de casais. Já tivemos um recentemente onde falamos sobre vários temas, vários assuntos. Não sei se todos os irmãos pegaram, mas ficou gravado. Mas imagine você que em uma discussão familiar, ou quando as coisas não estão bem dentro de casa, quando um está mais excitado, vai depender agora da atitude do outro, se aquilo vai ter conserto ou não. Senão aquilo vai prosseguir e a coisa fica feia depois. Depende da atmosfera que a pessoa esteja disposta a criar. Agora, se a tua atitude não for uma atitude pacífica, não for uma atitude de paz, então isso significa que a tua alma não está pacífica, não está em paz. E por isso você toma determinadas atitudes de brutalidade, de reclamação, de cobrança e de tudo. A atitude que você toma, que cria aquela atmosfera,
essa atitude não é porque você diz, não, sabe uma coisa? Eu vou fazer o bem, eu vou fazer melhor para ver se arruma a situação aqui. Você já faz esse bem porque sua alma já está naquela atmosfera. E aquilo é passado adiante através do teu corpo, das tuas ações, das decisões que você toma. Lembre-se, sua atitude cria uma atmosfera ou um ambiente. E isso é porque tua alma já está predisposta a isso. E a tua alma passa essa disposição para o teu espírito, e teu espírito passa isso para o teu corpo. Uma vez que o corpo é o veículo no qual você caminha e interage, e uma vez que teu espírito é a tua personalidade, e uma vez que a tua alma é a natureza desse espírito. Então a coisa está bem encaminhada. Agora, o irmão Branham disse no sermão Deus em seu povo. Deixe-me ler essa frase para vocês. Ele pregou essa mensagem, Deus em seu povo, no dia 27 de fevereiro do ano de 1950. E ele disse naquele culto, sua atitude para com o dom determinará a sua cura. Sua atitude para com o dom determinará a sua cura. Temos examinado os anos 50, 55, 60 até 65. O irmão Branham continuou dizendo a mesma coisa. A atitude mental correta que você toma para com a palavra de Deus fará com que a promessa se cumpra em sua vida. Agora veja, no sermão A Ressurreição de Lázaro, no parágrafo 43, o irmão Branham disse assim, deixa-me ler isso mais de perto aqui, esse parágrafo. A Ressurreição de Lázaro, parágrafo 43. Por quê? Ela sabia que se Deus estava em Elias, certamente ele estaria em seu filho. Aleluia, isso é certo. Lá ela disse, se eu puder encontrá-lo, eu vou saber a razão pela qual meu irmão morreu. Então ela se comprimiu através daquela multidão de descrentes. Quando ela chegou aonde ele estava, o irmão está falando duas coisas. Está falando da viúva de Elias, lá do tempo de Elias, de Eliseu, e está falando agora de outra, agora do tempo de Jesus. Observe. Ela disse, se eu puder encontrá-lo, eu vou saber a razão pela qual meu irmão morreu. Então ela se comprimiu através daquela multidão de descrentes. Quando ela chegou aonde ele estava, agora olha, parece que, com atenção agora, você, eu vou encerrar em 1 minuto. Parece que ela tinha o direito de censurá-lo, não é? Disse, por que não foi até meu irmão? O repreendeu. Por que não foi até meu irmão? Se ela não tivesse se aproximado com aquela atitude, ela teria, o milagre nunca teria acontecido. Não vamos fazer assim. Preste atenção agora. Imagine a situação se Marta ou Maria tivesse chegado a Jesus e repreendesse ele. Aquele milagre nunca teria acontecido. É a sua atitude. Como você se aproxima. Elas estavam numa atitude tão servil que Jesus diz assim, ele vai ressuscitar. Ele disse, eu creio, Senhor. Amém. Mas ela estava se referindo a outra ressurreição geral no final. Vê? É a sua atitude. Como você se aproxima. Se você vem, como o dom aqui, ele está falando agora do seu tempo, do dom que estava sobre ele, você tem de se aproximar do dom da maneira correta. Você tem de se aproximar de Deus da maneira correta. Estão lembrados quando pregamos sobre oração, a forma de orar no Pai Nosso? Você não pode vir e dizer, agora, Senhor, olha aqui, eu fui um bom camarada, mas eu vou te dizer, eu quero que tu me tome esta noite e diga e me responda, não. Não, com Deus não é assim. Você vem pelo modo provido por Deus ou você não vem. Isto é correto e é a verdade. Amém. Ou você se aproxima de Deus da forma correta, ou não adianta nada se aproximar. Se aproximar de Deus da forma correta, você terá bênção. Se aproximar de Deus da forma errada, você terá repreensão e castigo. No sermão Ceia das Bodas, Mambrana pregou isso no dia 6 de outubro de 56. Parágrafo 35, ele disse, Deus quer uma igreja na qual ele possa pôr suas mãos. Eu não me importo com o título dela.
2 ou 3 juntos, em meu nome, eu estarei em meio deles. Amém? Amém. Estamos aqui sem título nenhum, não é? Ele diz, não apenas falar. Então você diz, bem, nós nos ajuntamos no nome dele. Falando do nome de Jesus pela palavra, não é o que ele quis dizer. Opa, nós pregamos sobre isso há alguns meses atrás, onde eu falei sobre pedir em nome de Jesus, né? E eu disse, pedir em nome de Jesus não é só da forma costumeira que as pessoas dizem, pede isso e depois diz em nome de Jesus, e pede e diz em nome de Jesus. E entendemos que não. Pedir em nome de Jesus é pedir exatamente aquilo que Jesus pediria. Você não pode pedir uma coisa em nome de Jesus, porque Jesus não pedisse a Deus aquilo. Vê? Isso é o que é pedir em nome de Jesus. É como se você estivesse pedindo no lugar dele, ou como se ele estivesse em você pedindo aquilo. E imagina o que Jesus pediria a seu pai. Como era o comportamento de Jesus com seu pai durante os 3 anos e meio de ministério. Veja como ele se aproximava de Deus. Veja quando ele orou na tumba de Lázaro. Pai, eu bem sei que tu me ouves, mas eu não estou pedindo por eles. Aliás, eu não estou pedindo por mim. Eu bem sei que tu me ouves, mas por eles, para que eles creiam que tu me enviaste. Veja a forma que Jesus pedia. Veja as coisas que ele pediu ao Pai. Quando você for pedir uma coisa a Deus, então pergunte, Jesus pediria isso? Pois bem. Então a mesma coisa se reunia em nome de Jesus. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Então as pessoas dizem, vamos nos reunir em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para ele estar presente. Não significa isso. Olha, se eu tivesse esse parágrafo, teria me ajudado muito naquele tempo, não é? Não apenas falar. Então você diz, bem, nós ajuntamos o nome dele, falando o nome de Jesus pela palavra, não é o que ele quis dizer, tanto quanto é a atitude na qual vocês estão juntos. Veja? Então, se reunir em nome de Jesus, para que Jesus esteja presente, é a atitude pela qual você se reúne, o porquê você está junto, por que você está reunido. Falando o nome de Jesus pela palavra, não é o que ele quis dizer, tanto quanto é a atitude na qual vocês estão juntos, no ambiente do nome de Jesus. Quando estiverem juntos em meu nome, então peçam o que querem. É o motivo pelo qual vocês vêm. Amém. Então nós nos reuniremos em nome de Jesus, se estivermos nos reunindo por um motivo correto, com a atitude correta. Vê? Ele diz, a atitude é a atitude ao invés de invocar um nome. Isso ficou muito claro, ficou? É a atitude do se juntar. E não apenas juntar e invocar o nome. Pecadores podem chamar esse nome na rua, amaldiçoar e tudo mais. Mas é o ambiente em que você está, a atitude pela qual você tem vindo no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, isso é muito gostoso. É a primeira vez que eu leio isso na minha vida, que eu me lembre. Viu? Mas já tinha pregado sobre isso, né, inclusive. Então veja, para concluir, o centurião romano e a atitude que ele mostrou, já pregamos isso em outros cultos, né? Inclusive, o Romano pregou um sermão só sobre o centurião romano. E ele titulou Nobre Romano, o título daquele sermão. E a atitude que ele demonstrou com Cristo. Ele enviou seu servo até Jesus e explicou o que ele queria da parte de Jesus. Ele explicou que teria vindo ele mesmo. No entanto, ele enviou o servo. Mas ele se sentiu indigno de ir até onde Jesus estava. Ele se sentiu indigno de ir até a presença de Jesus. E ele mandou um servo. Provavelmente, ele sentiu que, sendo um homem de guerra, que já tinha batalhado muito, quem sabe já tinha matado muita gente, não é? Já que tinha sangue de outras pessoas em suas mãos, ele se achou indigno de entrar na presença do Filho de Deus. E demonstrou isto com sua atitude quando ele falou e transmitiu aquele recado. E disse, olha, eu sei o que é estar sobre ordem de alguém. Em outras palavras, eu recebo ordem. E obedeço a ordem dos meus superiores.
E quando eles dizem vai para a guerra, eu vou ter que ir para a guerra. Quando eles dizem destrói tal acampamento, eu vou lá e destruo. Porque eu estou sob ordem. E também sei o que é estar comandando alguém, porque eu tenho soldados sob a minha responsabilidade. E quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Quando eu digo amarra o cavalo, ele vai amarrar. Quando eu digo coloca a sela do cavalo, ele vai e vai. E se nos obedecer, é pena de morte, é morto. Eu sei o que é isso. E por saber o que é estar sob ordem e estar também sobre o comando, eu também sei que tu sois enviado e sei que tu tens poder sobre as enfermidades. Se tu disser para elas sai, elas sairão. Mas eu sou indigno de ir até a tua presença. Veja que atitude deste homem. Ele reconhecia o seu próprio trabalho e apresentou isso, dizendo que também por isso conhecia também o trabalho de Jesus. E você sabe que ele recebeu sua bênção, não é? Então ele sentiu-se indigno. Sua atitude então mostrou o sentido de indignidade diante de Jesus. Ele se demonstrou dessa forma. E assim a sua aproximação de Cristo foi a mais perfeita possível. Foi a mais correta possível. Ele reconheceu a autoridade que Jesus tinha sobre as enfermidades. E Jesus então não pôde deixar de atender seu pedido. Jesus estava falando com uma pessoa que sabia comandar, que entendia o que era ser comandar e ter comandado sobre si. Vê? Jesus então sabia o que era estar sob o comando do Pai e sabia que todas as enfermidades, todos os espíritos malignos estavam sob o seu comando. O que é que ele fez? Pois bem, Jesus observou e disse que aquela fé daquele homem era muito grande, que não tinha encontrado em Israel fé tamanha, sendo aquele homem um gentil. E por causa disso ele recebeu o que pediu. Para concluir esta palestra com vocês, deixe-me citar o que disse o mensageiro de Deus para o tempo do fim, no sermão Nós Veríamos a Jesus. Este sermão foi entregue no dia 27 de junho de 62. Parágrafo 15, o irmão Bruno diz: apenas pense. Pequena Santa Maria ao redor do lar seria quem teria o reavivamento. Não é apenas provável, mas é possível que isso tenha acontecido. Ele está falando aqui de outros assuntos, né? Só compreenderíamos com os versículos com os parágrafos anteriores, mas apenas pegamos esse por causa do que ele diz agora. Depende da atitude que tomamos. Agora, Deus sempre envia seus dons e coisas às gerações, às igrejas. E seja lá qual for a atitude que as pessoas tomam, eles verão os resultados. Nós sabemos disso. Deus não empurra a si mesmo para ninguém. Você tem de querer. Se as pessoas não querem, não podemos fazer nada, não é? Deus não empurra ele mesmo para ninguém. E eu preguei isso recentemente, que ele não coloca um capricho de forma nenhuma. Assim como ele não colocou em seu próprio filho, não colocará em nenhum dos outros filhos. Ele deixou que seu filho tomasse sua própria decisão no jardim do Getsemane. Ele disse, olha, minha vontade não é essa, mas eu quero fazer a tua. Deus não obriga ninguém a servi-lo, a obedecê-lo, a amá-lo, de maneira nenhuma. Ele apenas coloca tudo abertinho diante de você, explicado. Se cumprires minha palavra, então serás abençoado. Se não, a maldição vai alcançar você. E aqui o irmão Bruno fala, Deus não empurra a si mesmo para ninguém. Você tem que querer. Vamos colocar de pé. Eu trouxe 6 páginas, li uma e a metade de outra, não é? Li uma metade de outra. Pois bem, no sermão Deus e Simplicidade, ele disse, no parágrafo 30, quando um ministro anda dentro de uma congregação de pessoas, orando na unção do Espírito, você é obrigado a ouvir do céu. Isso é tudo. Não tem como fugir disso. Mas se você anda em confusão, quer dizer, tendo atitude sem respeito para a palavra, então você é muito confuso. E o Espírito sente aquilo. Quando você for para a igreja, observe bem suas atitudes. O irmão Branco disse que aquilo pode anular o culto e anular o culto seguinte. Pessoas deixarão de ser abençoadas dependendo da atitude que você toma, da atitude que você está. Aprendemos então neste culto que se reunir em nome de Jesus não é invocar um nome, mas é a atitude pela qual nos reunimos. Amém? Irmão Vicente, faça esta oração, assim como você fez a primeira, e muito obrigado. Senhor, que recebe a necessidade, meu Pai, pelo que ouvimos, pelo que aprendemos esta noite.
Cada dia que o Senhor nos der vida, nós estamos aprendendo de Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, quando viver nesta dimensão, aprender mais a ter indígenas em Ti. Saber que o mundo não verá mais a nenhum de Teus filhos, verá simplesmente a Ti, ó Pai. Que nós possamos ver o Senhor olhando uns para os outros. E é nessa função que nós estamos. Por isso, abençoa esse pequeno ministério, esse ministro e tantos outros ministros, Pai, que estão batalhando por essa fé, por essa doutrina, a qual tem sido restaurada nesses últimos dias. E aqui estamos agradecendo ao Senhor por isso, porque não somos pessoas que mereciam algo como esse, mas a graça nos tem alcançado e tem nos colocado a essa altura, nessa posição. Amém. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra falada nessa noite. Amém. Que possamos agir em cima do que nós temos ouvido. Isso é o que nós queremos, no nome de Jesus Cristo. Leva os meus irmãos de volta aos seus lares. Proteja-os, guarda, Pai, livra de todo mal. Danos morais, danos espirituais, que o Senhor possa impedir qualquer um deles que venha causar na vida de cada um dos teus filhos. No nome de Jesus Cristo, nós colocamos o futuro em tuas mãos. Amém. E pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Deus filho. Amém. Deus os abençoe e até nos encontrarmos outra vez. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dai-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, ó meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Sei que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó
Pai de amor, minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor.